A paz do Senhor Jesus, amada igreja, noiva do Cordeiro. Desde já eu quero agradecer a rica oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês uma palavra para mais esse culto de renovação, para mais esse culto que tem nos dado força. O culto de renovação tem nos dado direção, tem nos dado alimento para sobressair sobre toda essa situação que a gente tem vivido. Esse momento de pandemia tem gerado pânico no mundo. Mas nós estamos aqui alicerçados na rocha, nos alimentando da palavra, porque nós cremos que porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã melhor. Ele é a esperança, Jesus é a nossa esperança. Quero desde já agradecer ao pastor Jorge, toda a liderança da igreja Caminho da Paz e compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus gerou ao meu coração. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 13. Louvado seja Deus, que ela diz assim, E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? Amados irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler, ele vai nos relatar, vai nos falar sobre dois discípulos de Jesus que estavam saindo de Jerusalém, que eles estavam descendo a uma cidadezinha, uma vila chamada Emaús, aproximadamente uns 11 quilômetros de distância. E eles estavam conversando, tentando entender tudo o que havia acontecido com Jesus, o porquê dele ter morrido daquela maneira, morte de cruz. Eles vinham conversando, eles estavam tristes, porque naquele momento para eles a esperança tinha morrido. E a Bíblia, ela é tão clara que ela vai dizer que eles nem perceberam que Jesus se aproximou e começou a conversar com eles. E Jesus percebeu profunda tristeza no coração e perguntar: por que estáis tristes? E aí eu comecei a avaliar, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo um entendimento, um discernimento para aquela literatura, para aquele texto. E o Senhor começou a falar comigo no meu coração. E algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que às vezes acontece conosco no nosso dia a dia. A primeira lição, ela vai nos dizer que eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam indo para Emaús, que significa um lugar de águas quentes. Em outras traduções, fontes de águas quentes. E o próprio Jesus os adverte acerca disso no capítulo de número 24, mesmo mais à frente no versículo de número 49, o Senhor vai os advertir, dizendo assim, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles estavam saindo da terra da promessa, o lugar da promessa, indo para um lugar distante, porque eles estavam entristecidos, frustrados. Para eles, naquele momento, a esperança havia morrido, porque já se faziam 3 dias
E os judeus naquela época, eles tinham com eles que ao terceiro dia, a alma ela abandonava o corpo e nada mais podia acontecer. Então eles criam que até o terceiro dia algo podia acontecer. Mas já estava quase anoitecendo. E nada tinha acontecido. Aparentemente, porque a Bíblia diz que Jesus caminhou ao lado deles. Oh, meu querido, quantas vezes isso acontece conosco? Nós frustramos, nós nos entristecemos com algo, com situações, com palavras e começamos a caminhar para longe da promessa. Aleluia. Quantas vezes, irmãos? Quantos irmãos nesses momentos, conversando com um com o outro, relatam, poxa, irmão, estou tão fraco, não estou conseguindo orar, irmão, não sei o que está acontecendo. Estamos caminhando para longe da promessa. Fica em Jerusalém, meu irmão, fica em Jerusalém. Não sai da posição que o Senhor pediu para que você fique, que o Senhor te colocou. Não sai daí não. Espera até que do alto seja revestido. É uma promessa do Senhor. Não aconteceu ainda? Calma. Acalma, quieta o teu coração, que no tempo certo o Senhor ele vai cumprir, porque ele zela pela palavra dele. E aqueles homens estavam tristes, então eles começam a andar por lugares que não deveriam andar, não deveriam sair de lá. Porque Jerusalém é lugar de crente. E a gente tem que estar em lugar que tem crente, que tem palavra, que tem alimento. E a gente tem que se chegar a essas pessoas. A pessoas que nos aproximam mais de Deus ainda. E eles estavam indo no caminho contrário. E nos mostra também que eles, apesar de terem convivido com o Mestre, com o nosso Senhor Jesus, por mais de 3 anos andando junto, viram coisas espetaculares, milagres. Eles viram mortos sendo ressuscitados. Eles viram cegos voltando a enxergar, paralítico voltando a andar, leprosos sendo curados, sendo limpos. Mas eles não conheciam o verdadeiro Jesus. Porque eles viam experiência dos outros. Sabe o que faltava para ele? Experiência com eles. Eles terem a experiência deles. Assim como eu, como você, teve já a experiência com o Senhor. Num quarto trancado no monte, eu não sei, você sabe. Faltou isso para eles. Então eles estavam tristes porque eles não conheciam, eles viam Jesus apenas como um profeta. E quando o profeta ali aparentemente morreu, para eles morreu, acabou a esperança. E João Calvino, certa vez ele disse que a nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Porque eles falaram, olha, aqueles homens o crucificaram, mas não sabiam o porquê. Que era um plano de salvação para mim, para você, para eles. O Cordeiro tinha que passar por aquilo. Então isso nos mostra que às vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas e o plano de Jesus ele é maior, o plano do Senhor ele é maior. O plano do Senhor é a salvação, é a vida eterna. A palavra de Deus ela diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa do Senhor é a vida eterna. O Senhor não nos prometeu coisas terrenas. Sim, a prosperidade é dom de Deus, mas a maior promessa que eu e você podemos nos alicerçar, nos basear, é a vida eterna. A vida eterna. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que lá não haverá nem pranto, lá não haverá nem fome, nem sede, toda lágrima Ele vai enxugar. E nesses momentos, irmãos, de crise, nesses momentos de
de pandemia, a gente perde o foco. A gente, ao invés de olhar para o alto, que é a palavra do Senhor, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Ele vem do Senhor. A gente olha para o lado, a gente olha para a situação. É difícil, irmão. Tá difícil para todo mundo, não é um momento fácil. Mas nós nos devemos nos agarrar na promessa do Senhor. Nós devemos nos agarrar na palavra do Senhor. É ela que alimenta, é ela que dá força, é ela que dá direção. Às vezes a gente quer lutar com a força do braço da gente, a gente não vai conseguir. A gente pode dar 1 ou 2 passos, mas os planos do Senhor são maiores e são melhores, eles são perfeitos. Então continua em Jerusalém, meu irmão. Continua crendo na promessa. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele vai zelar. Sabe? Quantos irmãos têm abdicado da fé? Falar: eu não creio não, eu não acredito mais não. Jesus me esqueceu, Jesus não está olhando para mim. Ei, Jesus tem olhado para mim e para você o tempo todo. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, irmão. Você olha o noticiário na TV, você vê gente morrendo lá, gente morrendo de cá, mas o Senhor tem guardado a tua casa, tu e a tua casa. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele ama a mim, Ele ama você. Aleluia. Aqueles homens, eles estavam decepcionados, porque eles depositaram esperança em algo que Jesus não veio fazer. Jesus não tinha prometido. Eles achavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Não, Jesus não veio para isso. Jesus tinha algo maior. Jesus tinha algo melhor para eles, que era o perdão dos pecados, que era a vida eterna. Mas os olhos deles estavam voltados para algo que é passageiro e efêmero. Oh, meu irmão, quantos de nós, às vezes, nos esquecemos do principal, que é a salvação. Fixamos os olhos em coisas que são passageiras. Perdemos o foco, nos entristecemos e caminhamos para longe da promessa. E nem sequer percebemos que Jesus continua caminhando conosco. Quando aqueles discípulos disseram: hoje é o 3º dia depois que tudo isso aconteceu, eles demonstraram que eles não criam no sobrenatural de Deus. Porque os judeus, eles tinham uma crença naquela época que a alma, ela deixava o corpo no 3º dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Então estavam todos tristes. Essa mesma atitude, ela acontece conosco, todos os dias. Nós buscamos a Deus, muitas vezes não pelo que Ele é, mas para a resolução de problemas. Queremos restaurar um casamento, queremos uma cura para uma doença física, às vezes doença da alma também. Queremos casa, queremos resolver problemas financeiros, queremos tudo. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas esquecemos do Deus da bênção. As coisas não são do jeito que nós imaginamos. Temos que crer sim, meu irmão. Temos que crer sim no sobrenatural do Senhor. Outra lição: eles não tinham discernimento. Tanto que o próprio Jesus, em algumas versões, vai chamar eles de nécios, que significa tolo, pessoa que não tem um discernimento. Porque eles conheciam as profecias bíblicas a respeito de Jesus, mas eles não entenderam que a cruz era o caminho para a glória. Eles não entenderam. A maior história da humanidade estava se desenrolando ali pertinho deles, mas faltou discernimento, eles não estavam entendendo. Às vezes o Senhor permite
coisas acontecerem ao nosso redor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Quantas de nós às vezes agimos assim, de forma no nosso dia a dia, mesmo presenciando milagres, vivendo milagres do Senhor, não conseguimos discernir, somos apáticos. Presenciamos sinais proféticos se cumprindo dia após dia, mas nós não conseguimos entender. E isso aconteceu com eles. Primeiro, eles estavam no caminho errado. Segundo, eles não conheciam Jesus. Terceiro, nem eles se conheciam. Eles estavam decepcionados. E eles não tinham discernimento. Só quando Jesus ele partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles se lembraram dos momentos quando Jesus se assentava, convidava todos para cear com eles. Eles se lembraram provavelmente ali do milagre da multiplicação de pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma. Ele partiu o pão, deu aos discípulos, e os discípulos alimentou aquela multidão. Isso é profundo. Jesus tomou o pão, abençoou. Oh, meu irmão, uma coisa que chama a atenção nesse texto é que esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar a rota, mudar o rumo, quando eles tiveram 3 atitudes. A primeira delas, eles convidaram Jesus para entrar na casa dele. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Fica. Segunda atitude, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Terceiro, eles voltaram para Jerusalém, para o lugar da promessa, mais que depressa. Oh, meu irmão, convida Jesus para entrar na tua casa. Deixa ele tomar a direção, deixa ele ser o anfitrião. Deixa que ele sirva o banquete para mim, deixa que ele sirva o banquete para você. Aleluia. E volta correndo, meu irmão, independente de qualquer coisa. É natural, irmão, que nós erramos, somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de voltarmos para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. O Senhor nos abraça, Ele usa através dos profetas, através da palavra que se renova todos os dias. E em nome do Senhor Jesus, meu irmão, se você se encontra num momento assim, desanimado, fraco, entristecido por alguma situação, como aqueles discípulos caminhando para longe da promessa, eu quero te fazer um convite agora. Abre o teu coração, aleluia. Convida o Senhor Jesus para entrar na casa, na tua casa, que é o teu coração. Deixa Ele celebrar a ceia. Deixa Ele te servir um banquete. E volta, meu irmão. Volta para Jerusalém, em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, Deus de promessa, Deus de milagre. O Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, assim como foi pregado, Senhor, a Tua palavra, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, meu Pai, para que nós possamos enxergar e entender, meu Pai, o propósito, Senhor. O propósito, Senhor, de tudo que vem acontecendo, Pai. Senhor, nos dá discernimento, Pai. Que nós não venhamos andar como nécios, Pai, mas não, nós venhamos saber interpretar cada palavra, Senhor. Cada palavra que está escrita, Senhor, no manual de vida que é a Bíblia Sagrada, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, alcança vidas, Pai, nessa noite.
que por algum motivo o Senhor desanimou, que por algum motivo, meu Pai, tem andado na direção contrária, Senhor, àquilo que diz a Tua palavra. Senhor, abraça, Senhor, nessa noite. Traga-os de volta, Pai, para a terra da promessa. E guarda-nos, Pai, embaixo da Tua santa e poderosa mão, da Tua santa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe, meu irmão, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Rei, se você por algum motivo desanimou, se entristeceu por algo que não deu certo, espera. Se não aconteceu é porque não era a hora, não é chegado o tempo. Se Deus ele te prometeu, ele cumpre, porque ele zela pela palavra dele. E nós podemos crer, nós podemos bradar um hino de vitória, nós podemos glorificar o nome santo do Senhor, porque nós cremos que Ele vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Medita comigo nessa canção em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na